Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codorna, estamos iniciando mais um episódio, ainda aqui da Ciaves, do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Continuar trazendo diversos assuntos sobre avicultura. E hoje eu estou com o professor, doutor Fernando Perazzo. Doutor... E professor. Eu acho que professor, né? Fique bem à vontade. Professor, primeiro, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, e tirado um tempinho, né? Reservado um tempinho para poder a gente bater um papo, literalmente bater um papo sobre avicultura. Sei que o senhor é referência aí em pesquisa na avicultura. Vamos bater um papo, mas antes disso, gostaria que o senhor se apresentasse para nós, pessoal, que talvez alguém que não lhe conheça, se apresentar e nos dizer quem é o doutor e professor Fernando Perazzo. Muito obrigado aí, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente esse convite. Estou vendo aí o trabalho de vocês, muito bom, bem elogiado. Né? O pessoal está vendo aí a responsabilidade, como vocês têm trabalhado isso é muito bom. E a gente precisa muito disso. A avicultura, como vocês sabem, cada dia que se passa, ela cresce mais ainda. E nós temos que estar sempre atualizados para que a gente tenha cada vez mais melhores resultados, né, e que o público possa conhecer. E isso é um sinal hoje dessa feira que está se tendo esse ano, que todo mundo só fala pela grandeza, né, que está sendo o Ciaves esse ano. Então, desde já, parabenizo você e todos os outros que estão envolvidos aqui na feira. Não é? Muito obrigado. Bem, eu sou o Fernando Perazzo, eu atualmente professor na Universidade Federal da Paraíba, né? Já estamos na universidade, fiz minha graduação lá, fiz meu mestrado, né? Doutorado eu fiz na Universidade Federal de Viçosa, né? Sob a orientação do professor Horácio Rostano, Santiago. Depois fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Na Universidade de Arkansas, né? E a gente sempre tem trabalhado, né, nessa linha bem da parte de produção e nutrição de aves. E graças a Deus as nossas pesquisas atualmente, a gente tem um corpo grande hoje de empresas que nos apoiam, né? Posso até dizer, não gosto de dizer, mas é o que dizem, é uma referência hoje no Nordeste, nosso centro de pesquisa, que é o Grupo de Estudos em Tecnologias Avícolas, né? Okay. Nós temos também lá o nosso Instagram, né? Esse é um grupo unido, né, de pessoas, de alunos da iniciação científica, da graduação, do mestrado, da pós-graduação, de pós-doutores, né, e que a gente fica muito feliz e orgulhoso pelo número de alunos que já tem hoje, tanto no mercado, trabalhando com empresas, que a gente se orgulha muito de estar aqui, ter gente na empresa, professor, não sei o quê, e a gente fica feliz e que a pessoa está, de uma maneira ou de outra, né, desenvolvendo e sendo elogiado, como também vários alunos que passaram, que hoje também estão na academia, ocupando lugares também na instituição. Então eu sempre digo, eu acho que a missão está sendo cumprida, né? Isso para mim me deixa muito feliz, né? Mas para isso também é muito trabalho que a gente tem, né? E a avicultura, eu a conheço, não só da universidade, mas eu comecei a mexer com a avicultura dentro da minha propriedade desde o ano de 80. 1980. Né? Criando mesmo em casa. Conhece pouco, então, né? Então, desde 80. Então, a gente, desde 80, que a gente cria, né? A gente tem granja também, a gente é produtor, né? E eu sempre digo aos alunos, o que é importante, os livros, é muito bom, a ciência, mas eles estão na estante, a experiência é a prática. Vocês têm que estar no dia a dia, vocês têm que estar no campo. E isso eu faço muitas vezes no aviário, lá no centro de pesquisa, que eu chego em horários que os alunos não estão, né, para a gente ver como é manejo uma coisa ou outra, né? E às vezes eu brinco, eu digo, eu passo 2, 3, 4 dias, não venho aqui, mas quando eu chego, eu já observo, tem um pintinho ali de bunda suja, tem uma coisa ou outra, e o que é aquilo ali? Às vezes é um manejo, é uma temperatura, o cara vai de manhã, não vai na hora do almoço para diminuir, baixar a cortina, abrir uma porta, outra não, né? Então é o dia a dia, eu sempre digo, quem mexe com a avicultura e como o crescimento é muito rápido, eu acho que o aluno ele tem que colocar uma rede dentro do aviário e tem que estar lá 24 horas. Porque verdade, o ciclo é muito rápido. É verdade. Né?
tanto hoje para o frango, como para a poedeira, para a codorna, né? A genética é essa de excelência, né? A gente pode citar muito bem que a gente está aqui, a Fujikura, né? Os parabéns aí ao Wilmer e a toda a sua equipe, né? Pela genética que se tem, isso é um trabalho, né? De excelência, né? E a gente tem que dar esse aporte junto com eles nessa parte de nutrição. O senhor é um grande parceiro da Fujikura em questão de... Somos, né? Mas falando a questão de avicultura, o que levou o professor Fernando Perazzo a optar pela avicultura e não por outra especialidade? A avicultura em si, como eu disse a você, como eu tenho propriedades, então, em 80 mais ou menos, eu tinha aí 17 anos mais ou menos, e aí comecei a criar, fazer um galpão em casa, meu pai. Fazer um galpão, vamos lá, vamos criar. Aí fui aumentando essas coisas. Também já tive granja de suínos, né? Há 2 anos atrás eu parei já, porque devido à quantidade grande de atividades, é uma das coisas mesmo que meu filho e minha esposa, pare com isso, deixe isso, diminua uma coisa, né? Então, toda a vida eu morei em zona rural, dentro da fazenda, né? E hoje também toda a vida tivemos engenho. Hoje eu tenho fabricação de cachaça, a cachaça Princesa do Brejo. Que legal. Né? Hoje é o meu filho, André Perazzo, que está mais à frente, dando total apoio. Mas eu sempre toda a vida gostei. Entendi. E por isso que a gente teve essa oportunidade também, né? Quando eu terminei a graduação, eu fiquei só nas propriedades, né? Meu pai, que também era agrônomo, e toda a vida foi trabalhar. E eu também pensei, mas aí com 2 anos mais ou menos eu senti falta de voltar à academia, de ter o convívio, né, com o pessoal do nível um pouco mais elevado. A pesquisa. A pesquisa, né? Entendi. E aí foi quando eu entrei para o mestrado e aí dei prosseguimento. O Né? senhor fez mestrado em Areia mesmo, em lá Areia. na Universidade Federal da Paraíba. E né? o doutorado? Doutorado eu fiz em Viçosa, com o professor Horácio, e eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Arkansas. Quais os temas? A pesquisa Os que o senhor temas fez? sempre associados com a parte de requerimento nutricional, né, de aminoácidos. De aminoácidos. Né? No mestrado eu trabalhei mais com a linha de enzimas, quando estava iniciando ainda, isso em 84, 86, né? Estava iniciando a enzima nesse período, a gente trabalhou com isso. E aí quando eu fui para o doutorado, que sempre foi mais a linha do professor Horácio, que era bem na parte de aminoácidos, foi quando a gente deu prosseguimento, principalmente trabalhando com a parte de redução de proteína, né? Perfil de aminoácido, né? Proteína ideal, né? Isso era uma coisa que já estava a se trabalhar. A introdução cada vez mais do aminoácido na formulação, que antes a gente tinha muito o quê? Era a lisina e a metionina, não? Então não tinha os outros que se tem hoje. Me explica, vamos lá, o senhor está explicando uma pessoa que não conhece, vamos lá. Eu vou começar pelo aminoácido. Qual a importância do aminoácido para a ave? Certo. O aminoácido a gente sabe que é uma cadeia de peptídeos, né, de proteína, né, e que hoje a ave, pelo crescimento acelerado que se tem, a gente precisa cada vez mais ter uma redução maior da proteína bruta de uma formulação, que nós antes trabalhávamos com a formulação com a proteína bruta fixa. Ok. Você fixava lá no seu programa de formulação 20% e estava lá. E entrava, na maioria das vezes, pelo requerimento, né? Que também a genética, há 20, 30 anos atrás, era outra. Era outra. A gente tinha um frango aí com 70 dias com 12 quilos, né? Hoje a gente está tirando um frango aí com 40 dias com 3 quilos. Com hormônio ou sem hormônio? Isso não existe. Todo mundo passa a pergunta, né, Tchê? Não tem isso. O que tem é genética, é nutrição, né, ambiência, né, manejo, é sanidade. Isso aí a gente sabe que isso não existe. Até o pessoal hoje, como vocês sabem muito bem, essa turma hoje, né, dos médicos e tudo, já comentam e dão palestras hoje em eventos dizendo que isso não existe, né? Não existe. Mas é bom a gente ratificar Mas sempre, né? sempre essas perguntas surgem. Surge. Bastante. Você sabe, com a gente mesmo, com familiares. Direto. Né? Como é que pode? Frango, não sei o quê, num desenvolvimento tão rápido desse, um frango aí, você vê que uma semana está 40.
40 gramas Isso é no primeiro impossível, dia. um frango crescer tão rápido não assim. existe que com 7 dias você já está com um pintinho ali com 200 e poucas gramas, né? A gente sabe disso, né? Isso mesmo. E a galinha, como a gente sabe hoje, produzindo aí 500 ovos aí, tranquilamente, num período aí, né? De um ano. Né? E que a tendência que a gente vê é produzir mais. Mas que existe também alguns problemas que a gente pode até comentar que talvez ela não aguente, né, o sistema reprodutivo dela para um período tão longo de produção. Mas tudo é genética. E eles têm esse conhecimento e eles vão saber como lidar com isso. Né? Mas essa parte que a gente estava comentando, da proteína, então eu sempre comento, hoje tem uma ração formulada, levando em consideração aminoácidos digestíveis, que são aqueles aminoácidos que são ingeridos e são absorvidos pela ave. Que antes a gente trabalhava com a formulação com proteína bruta, fixa, né? Quando você tinha ali o milho, a soja e você fixava. Ok. Hoje não. Hoje a gente abre a proteína um pouco, deixa livre na formulação e introduz com os aminoácidos. No caso vai ser a lisina, né? A metionina, a treonina, né? Até aquele custo que você acha que dê certo, né? Porque também chega um certo ponto que aminoácidos, se você abrir para um perfil aminoácido, ela vai para a valina, vai para a isoleucina, alguns outros. Mas será que até o momento está se pagando? Mas a gente sabe que as empresas que estão envolvidas nessa linha de aminoácidos, como foi também o período para trás, quando só se tinha metionina e lisina, hoje a gente tem treonina, a gente tem valina na formulação. Né? Entendi. E a ave, ela precisa. E eu comento muito, isso é a mesma coisa de você, bem simples, você comer um pirão ou comer uma feijoada, meio-dia, e subir uma ladeira. Você vai chegar lá em cima, Nossa, que não aguenta. isso mesmo. É a mesma coisa uma formulação. Você tem uma formulação à base de aminoácidos digestíveis, você está com aquele frango se alimentando, mas ele está saudável, ele não está sufocado. Entendi. E quando você tinha essa proteína, o frango ele ficava mais retido, ele ficava mais ali... Estômago o duro. estômago duro. Então, Entendi. o aminoácido serve para isso, para que haja essa quebra de moléculas e haja um aproveitamento maior, né? E uma melhor digestibilidade, para que essa ave também tenha o seu desenvolvimento sem ter tanto esse aparato assim de se segurar para poder desenvolver. Né? Entendi. É um atleta, é comer uma salada, né? Um peixe, um frango. Né? E a gente tem que, cada vez mais, pelo desenvolvimento que se tem hoje da ave, a gente tem que oferecer o melhor a ela. Isso. E como é que o avicultor, assim, que está iniciando, ou aquele que é médio, como é que ele pode diagnosticar isso no visual, ali, no tato? O avicultor esse que inicia hoje, a gente sabe a quantidade de suporte que se tem hoje para nutricionistas, consultores, as empresas, tudo. Então esse pessoal, de uma maneira ou de outra, formula as rações e que a pessoa visualiza em primeiro lugar o quê? Custo de produção. Né? Porque você sabe que o mercado oscila muito, principalmente no momento agora como esse, soja já está subindo, né? A gente tem observado aí, e essa semana mesmo nós tivemos uma palestra muito boa, quando a pessoa falou que $1 do preço que está, o que está se observando é que o milho tende a subir, porque o milho está atrelado muito a fertilizante. Fertilizante vem de fora, está atrelado a dólar. E que a soja, de uma maneira ou de outra, a tendência também é que ela caia um pouco, porque ainda tem muita soja com o produtor estocado, pensando que soja vai subir muito, que eu não acredito. Mas o mercado, você sabe que ele é bem competitivo. Sim. E a gente sabe lá fora como é. Não é? Os outros países que compram da gente, né? A China e tudo, países grandes, que de uma maneira ou de outra a gente tem que pensar muito nisso. Entendi. Né? Então o mercado sendo competitivo, nós da área de nutrição, que se formula a ração, que se trabalha com esses produtos, tem que oferecer o melhor ao produtor. Mas chega um ponto que o mercado não tem como, você vai chegar a um ponto que você tem que oferecer aquilo que a ave desenvolva. Né? Mas ao mesmo tempo você não tem mais como, porque senão não vai crescer, não vai desenvolver. Mas isso é uma coisa que não tem o que fazer. Verdade. Eu acho que, e o que a gente observa, e o que eles fazem, né, é se segurar, ter matéria-prima dentro de casa, ter esse suporte. Hoje só está no mercado quem é médio, é grande, pequeno hoje não dá para criar. Dá o pequeno aquele que está criando, né, com avicultura orgânica, alternativa, né, aquele ali do consumidor, que ainda tem muito isso, principalmente na nossa região, cidades de interior, com feiras livres, que o pessoal ainda tem o frango vivo, tudo. Mas as grandes empresas, você sabe, é tudo hoje ligado à exportação.
Então tudo está atrelado o quê? Commodities, né? Porque milho e soja, commodities. Commodities, isso mesmo. A gente tem que entender muito bem isso, né? E o mercado hoje é competitivo. Né? E nas suas pesquisas, tipo assim, porque é uma quebra de paradigma, né? A pessoa tá trabalhando e tal e decide, olha, eu preciso. E a gente sente essa vontade, o pesquisador, ele sente essa vontade de querer conhecer, querer externar muitas vezes para outras pessoas aquilo que ele aprendeu. E nas suas pesquisas, nas suas primeiras pesquisas, qual foi, assim, o resultado que o senhor teve que teve alguma surpresa, assim, a questão de alimentação e nutrição? Não, a da alimentação e nutrição, como a gente tem trabalhado muito com essa parte de requerimento nutricional e hoje a gente também tem uma gama muito grande de novos aditivos, né? De ácidos orgânicos, de fitogênicos, né? De adsolventes e tantos outros produtos que você vê mesmo na feira hoje, a gama de produtos de empresas que se tem. Pois né? é. A gente tem que trabalhar e tem que... Eu sempre sou uma pessoa bem prática. Não sei se é porque a gente é produtor, mas quando a gente eu tá testando um produto, sempre eu gosto de fazer avaliação econômica, custo de produção. Custo de produção. Tem que ter. Né? Sempre nas minhas palestras, sempre eu coloco simulações de formulação de ração, né, para a pessoa entender, porque muito é produtor, você tem que saber onde é que você está também. Se você está num evento só científico, mas a maioria sempre, hoje, tem muitos produtores, então sempre para onde eu vou, do meio para o fim, eu começo a falar na parte prática, né, colocando simulações, preço de soja, de milho, formulando, colocando aminoácido, no caso, se for, relacionado a essa parte, tá? Conversão alimentar, né, ganho de peso, né, conversão por massa de ovo, porque isso é que o produtor quer saber. E aquilo ali você está entendendo. Então eu simulo ali 1.000 aves, 10.000 aves, 100.000 aves. O produtor está ali, ele está observando e ele está dizendo, eu tenho tantas aves. Se eu for seguir por esse caminho, eu vou ganhar tanto. Mas do jeito que eu estou formulando, eu estou levando chumbo. Ah, entendi. Né? Entendi. Então eu acho que a gente, como produtor, a gente não pode na academia ficar regrado só a parte da ciência. A gente tem que levar conhecimentos às pessoas nessa parte prática. Prático. Que é o que eles precisam. Entendi. Né? E a base hoje é muito o que? É milho, é soja, né? Ingredientes, às vezes farinha de carne, né? Que está na formulação também, que a gente sabe que utiliza. Mas a gente tem que levar a eles isso, porque isso é que o produtor quer saber. Você está numa palestra de um evento onde só tem produtores e você está só falando em ciência, em metabolismo, em nutrição, o cara fica cansativo. Fica chato, o cara né? pega o celular, ele levanta e vai embora. Chato. Né? É Isso verdade. chamou muita atenção e o pessoal comentou nas tabelas brasileiras esse ano lá de Viçosa, que a gente é responsável pelo capítulo de codornas, e minha palestra ficou para 2 horas da tarde. De 2 horas é difícil. O Já horário é difícil. o horário ruim, né? O tema tem um capítulo de codorna, muita gente não é codorna, e 2 horas. Eu digo, Depois do almoço, depois do almoço. Eu aquela já sabia. miséria. A parte de manhã com o professor Horácio, eu sabia que ele ia explicar muito bem, né? Porque a gente tinha equações de predição, tinha tudo, e tanto era japonesa como era europeia, atualizações, né? Ok. E a gente colocou até uma tabela nova, né? Que tem hoje, que é as tabelas das europeias, que antes a gente não tinha de requerimento. Então hoje a gente tem proteína, tem energia, tem os aminoácidos, tem balanço eletrolítico, né? Tudo hoje dentro das tabelas brasileiras. E antes isso não existia. Desculpa interromper. A tabela europeia que o senhor fala era... As tabelas brasileiras de aves e suínos, Ok. né? Que é de Viçosa, que teve esse ano 2024. Toda a vida a gente teve até as japonesas, que é de produção. Não tinha a europeia, atualizada. Tinha lá no NRC, né? Teve uma tabela que nós também fizemos, Silva e Costa, 2009, mas a genética é outra. Então a gente tinha que trabalhar com isso. E nós tivemos o aporte, né, da granja aí, Fujikura, nesse sentido aí, da parte da codorna, né, para a gente poder desenvolver esse trabalho. Então eu tinha que chamar a atenção do público. Então, como eu disse logo, eu digo, olha, a palestra aqui, essa parte introdutória, eu não vou estar repetindo, porque já foi muito bem falado hoje pela manhã. Como desenvolver, como chegar a essas equações de predição. Mas nessa parte aqui de requerimento, aí eu expliquei mais ou menos o que estava atualizado, os níveis que nós tínhamos encontrado. E agora nós vamos simular, não é? Em relação a um nível de proteína, né? Um valor de aminoácido, um nível de energia, e comecei a simular. E isso chamou a atenção das pessoas, né? Dos colegas
dos cientistas que estavam lá também, dos pesquisadores, porque eu sempre digo, a gente tem que trazer um pouco isso. Eu acho que talvez seja da minha parte por ser produtor. Entendi. Entendeu? Não entendi. ficar só na ciência. Sim. Porque é a mesma coisa, eu tenho minha sala lá, mas eu não gosto de estar preso dentro da minha sala da universidade. Eu gosto de estar no campo. Gosto de estar no campo, de estar na lida, de É. tato Tá lá, com dentro, a ave. dentro do aviário, lá dentro do centro de pesquisa, tá entendendo? Lógico que eu tenho que estar na minha sala, eu tenho que estar lá fazendo alguma atividade, ou no computador, né? Alguma coisa a gente tem que estar. Mas eu prefiro sempre estar fora. E a ave fala, né? E ela fala, né? E A ela pessoa que tem que ter o tato para entender o que ela tá falando. tá observando, né? Tá ali quieto, né? Sábado passado mesmo eu estava lá no setor lá da pesquisa, sozinho, não tinha nenhum aluno, passei mais de 1 hora andando em cada galpão, ali de gaiola em gaiola, vendo experimento, como é que estava, o andar dela, se locomovendo. A gente tem que fazer isso. Isso aí. Tem que entender. Eu sempre digo aos alunos, não é chegar, fazer fazer o manejo, limpeza, ou água, ou ração, alguma coisa e ir embora. Deixar ela lá. Não, tem que ir olho no olho, conversar com ela, saber como é que está se comportando. Ela está deitada o tempo todo, ela está se alimentando, né? Está quente, está frio, né? A gente tem que fazer isso. Entendi. Porque é dali, como você anda dentro de um galpão, você está entendendo como é que ela está se comportando. Entendi. Né? Chegar num galpão em silêncio, com calma, sem fazer zoada. Principalmente Porque na codorna, né? Na codorna. Porque é do frango mesmo, se for novinho no circo, eles se correm logo e você não sabe se está quente, se está frio, se não está. É entender. Então são essas coisas que eu digo pessoal, aos alunos principalmente, que estão iniciando ou estão trabalhando com a gente. Vocês cheguem calmo, não fiquem com brincadeira dentro, dando risada, com celular, essas coisas, tudo. Vamos trabalhar. Porque isso é uma coisa rápida. Né? Hoje a avicultura, você sabe, para o frango chegar com 40 dias, ou uma codorna para começar a produzir aí com 36, 38, 40 dias, isso é uma máquina de produzir. Não é? Você já pensou com 40 dias já está uma codorna produzindo? Produzindo rápido, né? Não é A muito galinha é rápido? 140, 140, 150. 150 dias, né? Mas isso aí, para chegar, você tem que dar um aporte, que é o que eu falo, nas fases de cria e recria. É a mesma coisa da galinha lá, para ela chegar. Alguns querem iniciar, não ter conhecimento, não trabalham bem as fases de cria e recria, consequentemente a postura está Vai perdida. ser. Vai Tá ser. perdida. Vai Vai sofrer. ter impactado, né? Vai ter impactado. Aí os fatores são vários aí na parte de manejo, na parte de influência de luz e tudo, né? Que vai afetar lá os hormônios, né? Luteinizante e foliculina, né? Com o estímulo da luz. Então vão começar a produzir bem mais cedo do que deveriam. E aí começa a ter esses ovos pequenos, muitas vezes aves com problema de prolapso de oviduto, né? E aí o produtor chega e diz, mas minha galinha já começou a produzir, porque às vezes ele não tem o conhecimento, só vê o vizinho que está produzindo, o ovo está dando dinheiro, então vou criar galinha. Vou criar também. Aí pensa que é do mesmo jeito do frango, 40 dias. Não faz manejo de luz, não faz nada. E aí é só prejuízo, meu amigo. A galinha, em vez de produzir, ela não vai produzir. Entendi. E o ovo pequeno, ovo refúgio, e tantos outros problemas que vão acontecer. E eu digo, essa semana mesmo eu disse aos alunos, a gente está com um lote aí novinho de codorna, lote novo aí com pintainhas. O que é que vocês têm que fazer? Peguem um manual, tem manual da empresa, aí do pessoal, puxem, vamos seguir o manual, a orientação, para que dê certo e a gente tenha uma boa ave com uma boa produção. Entendi. Né? Então não é fácil. Pô. E eu digo, às vezes não é morrer uma codorninha, morrer um frango, morrer uma pintainha. Um valor que seja irrisório lá, 6, 7 reais numa pintainha, ou 1, 2 reais numa codorna. Você diz, morreu 5, morreu 10. Mas é o que eu digo a eles, morreu 10 aves da galinha? Foi. Mas 10 aves, quanto vai representar isso para você? Não é nada, é 2 cervejas que eu vou tomar. Sim, mas ela dentro de um ano, quantos ovos vai deixar de dar a você? Cada um é 500 ovos. É o que eu digo a eles. Tá entendendo? Então faça a conta disso. É verdade. Você ganha em centavo com a avicultura. É verdade. Você não trabalha em real. Você trabalha em centavo. Às vezes menos que 1 centavo, né? É o que eu digo. São Então décimos é centavos. isso que a gente tem que passar para o pessoal, que hoje é lógico, o mercado e quem cria tem conhecimento, mas é o que eu estou falando em relação àquela pessoa carente de informação ou aluno dentro da instituição, né, que não só ficar ligado à ciência,
vamos fazer isso. Dentro das minhas aulas eu puxo muito para essa parte prática. Entendi. Né? Para que ele tenha e entenda. Entendi. Né? Entendi. Porque muitas vezes quem está na minha disciplina de avicultura tem intenção de criar em casa com o pai dele, ou começar uma criação, uma coisa, e dizer, não é morrer uma pintainha, né? É o que você vai perder lá na frente. Sim. Não dê 500, mas 300 e poucos ovos, né? Se for de caipira ou alguma coisa, já são 10 bandejas de ovos, né? No valor aí de R$20 já dá quanto? R$200. Dá Né? bem. Então você pense nisso. Uma, e 10, e 100. É verdade. E com os seus alunos, quando chegam novas turmas lá, por exemplo, o que o senhor entende, o que o senhor vê, assim, que maior quebra de paradigmas, assim, porque eles chegam com uma mentalidade. Chega. Aí o senhor vai lá e... A primeira aula sempre, eu dou aula, é só conversando com eles, explicando Sim. como deve ser e como a avicultura já é uma disciplina, já em final de período, Sim. né, o aluno está próximo ali de sair, com mais dois semestres, é bom que já está aquele... Às vezes eles já estão em iniciação científica comigo, já estão em outras áreas, né? Então é o pessoal que já está, é um profissional, é o que eu digo. Ele já é um pré-profissional. Pré-profissional. Então ele já está entendendo o que é que ele quer. Entendi. Né? Mas eu sempre digo, e aí falo também da minha experiência, né? Como é o dia a dia, como é a avicultura, e sempre minhas aulas são mais práticas. A gente dá o conceito, né? Tem a ciência, mas eu puxo muito para dentro do aviário, dentro do setor de pesquisa, né? Com debicagem, com vacinação, com acompanhamento dos experimentos, né? Que estão lá, eles vendo como fazer, formulação de ração, né? Fazendo cálculo de ração, levando para o quadro, né? Formulando ração, né? Porque isso é uma experiência. Sim. E esses programas de formulação e tudo, hoje você não, tem até na internet, você baixa lá um programa, lá, um super crack, uma coisa, e você quiser, você aprende. Entendi. E é o que eu passo para eles a mensagem. Eu digo, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem. Agora, não pensem que ninguém vem aqui pegar na sua mão, quando você terminar a universidade, e dizer, aqui tem um emprego, não. Você tem que fazer por onde. Entendi. Pensem nisso. Entendi. Não fiquem sentados. E eu acho que vocês já estão imaginando, e agora, quando eu sair da universidade? O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eles se surpreendem, assim, com alguma... O senhor já sentiu que em alguma aula eles se surpreenderam? Não, é como eu digo, tem muitos, às vezes, que estão lá o curso todo, quando chegam na avicultura, eles dizem, professor, eu quero estagiar aqui. Me arruma um estágio fora. Eu estou gostando da atividade, né? Porque a gente movimenta, né? Você tira o aluno, às vezes, da sala de aula, leva para o campo, né? Leva para visitar uma granja maior, né? E ali o cara disse, rapaz, é isso que eu quero. É isso que eu estou querendo, né? Que legal. E eu sempre falo, eu estou para ajudar. Quem quer, a gente encaminha para as empresas, vai trabalhar, vai para a granja de postura, vai para uma granja de frango de corte, né? Fica no setor com a gente, porque o setor é bem movimentado, porque a gente tanto tem pesquisa com frango, como tem com postura, como tem com codorna. Entendi. Então, direto. E como é que funcionam as suas pesquisas? Como é que inicia uma pesquisa? E como o senhor tem o resultado dessa pesquisa? Sempre, como eu digo a você, hoje a gente tem trabalhado bem, tem um número expressivo, graças a Deus, com as empresas, né? Tem várias aqui na feira, né? Mas isso eu digo também, é uma coisa que a gente procurou, a gente correu atrás. E quando você fala isso, eu lembro muito bem, até na universidade, né? Eu faço parte, acho que em qualquer uma, né? O mercado ele é aberto, ele é amplo. Agora você tem que se levantar do seu birozinho e correr atrás. Né? Por que é que eu estou numa feira dessa aqui? A gente está com a empresa, tudo bem, mas a gente entra em contato, conversa com vamos aqui, professor, tem que fazer essa pesquisa, tem que fazer isso, não sei o quê. Então a gente tem que investir. Isso. E o senhor acha que no Brasil existe uma estimulação, um estímulo à pesquisa ou não? O Brasil ainda é deficitário nessa questão de incentivo à pesquisa? Não, eu acho que o incentivo à pesquisa parte de você mesmo. Eu acho que você... Toda pesquisa requer um investimento. Requer um investimento. Dinheiro. Então, requer um investimento. Então, para mim, hoje, graças a Deus, pelo tempo já que a gente está, então todas as nossas pesquisas, todas são direcionadas com empresas. Entendi. Então, dali eu já retiro e já encaminho o quê? Os projetos de iniciação científica, para as dissertações,
as teses, né? Teste de novos produtos, né? Então, graças a Deus, a gente trabalha com seriedade, né? Os dados que a gente tem, a gente repassa. Tem como você dizer que tem um dado e a empresa não. Os dados são esses, a planilha está aqui, os dados. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito tranquilo. E eu durmo toda noite sem me preocupar. E as empresas investem, elas se Investem. Então, é com as empresas que a gente desenvolve os projetos, né? Com o pessoal de pós-graduação, com tudo, porque eles precisam de dados. Onde é que eles têm o aporte do reconhecimento de onde foi feito? Não, foi feito lá com o professor Perazzo, foi feito lá no centro dele de pesquisa. Então, eu digo, o Nordeste hoje, principalmente para lá, quem procura é o professor Perazzo. O professor Perazzo sempre é quem está dando esse suporte, né, e realizando esses experimentos, participando, fazendo com reuniões com ele, com clientes na região, a gente indo, dando palestra, né, participando nos eventos, divulgando, né? Então, tem que fazer isso. Entendi. Faz parte da gente. Eu digo, isso é a parte de extensão nossa. Entendi. Dentro da instituição. E quantos pesquisadores, assim, o senhor conhece? Vou falar só números, não em nomes, tá? Quantos pesquisadores hoje de renome no Brasil o senhor conhece que pesquisa em nutrição animal? Não, tem muita gente. Eu não quero nem citar nome, pode ser que algum deles vai passar despercebido. Não, sei se não, Tá nomes entendendo? não, mas em números, assim. Não, mais números a gente tem. As instituições hoje têm boas pessoas, né, bem capacitadas, né, que a gente se encontra, bate papo. Já encontrei com vários aqui. Legal, né? legal. A gente conversa tudo, mas sempre a preocupação é uma só. Né? A universidade hoje, cada dia que se passa, está ficando mais sucateada. E o senhor acha que o Brasil ele perde para os Estados Unidos, para os países da Europa que tem um maior poder de investimento? Eles têm, de uma maneira ou de outra, lá eles têm um aporte bem maior de recursos. Né? O pesquisador lá nos Estados Unidos é muito diferente da gente aqui no Brasil. Né? A gente aqui no Brasil faz um concurso, então você diz, fez um concurso na universidade, pronto, ficou. Entendi. Né? Estados Unidos não. Você tem lá, seleção, você entra. Entendi. Mas daqui a um tempo você pode sair, se você não tiver resultado. Você é que tem que correr atrás do recurso. Lá. Né? Você é professor hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos você sai. E o que é que está acontecendo muito hoje? O número de pessoas hoje, não só na avicultura, que estão saindo daqui e correndo para fora, né? Entendi. Né? Aí já vai, vamos falar já na parte de segurança, dessas coisas, qualidade de vida, né? Ensino para os filhos, né? Uma carga tributária muito alta que nós temos no nosso país. Isso é uma coisa que é um câncer. Né, ontem mesmo tive com um colega meu que aposentou-se há 2 anos atrás de uma universidade e ele disse, Fernando, rapaz, eu saí porque eu estou assim já no limite quase, porque parte dos alunos não tem interesse. Vão para a sala de aula, a gente fica falando, se prepara, dá o melhor e o pessoal não tem aquele estímulo. Né? Não conversa, não dialoga, não pergunta. Né? E eu sou professor há mais de 30 anos dentro da universidade, mas eu vou sair. Mas por outro lado também eu estou me preparei muito, porque você sabe, com essa carga tributária e o que a gente perde, é por isso que muitos ficam na instituição ainda, porque Entendi. se sair, se brincar só faz a feira. É verdade. Se mantém. E o que o pessoal mais também reclama aqui, professor, além da carga tributária, são os auxílios governamentais, que daí perde a questão da mão de obra, né? Isso aí está sendo geral, né? E assim, em todas as áreas, na parte do agro, né, que eu mexo com isso, né? A gente vê como é hoje, é um número pequeno, né, com esses auxílios que se tem hoje, né? Que até ontem uma pessoa me disse, mas até um colega meu também, pesquisador da Universidade da Unsan, disse, Fernando, agora estão querendo agora ter até um auxílio, né, para o aluno, quando ele finalizar o ensino médio, é um valor, no ensino fundamental é outro. Mas isso não resolve, isso está estimulando, né, assim no modo de dizer até o termo, a vagabundagem. Não é? Eu acho que a gente pode ajudar e pode dar o benefício, mas você também tem que cobrar. Eu sou da opinião, professor. Você está entendendo? Claro, eu sou da opinião seguinte, o benefício, tudo bem, pode ser dado, mas para ganhar o benefício ele deveria ter empregado. Porque assim, ó, na minha época, não sei se a sua talvez seja até mais rígida do que a minha, era assim, ó, ou você vai pro colégio, ou você vai se ver comigo.
Então, Hoje, o que o governo está fazendo, tá? Tá implorando de fato para as pessoas estudarem, sendo que isso é uma obrigação, professor. Né? E aí eu vejo muito a questão dos conflitos de gerações, né? E aí eu vou lhe perguntar, a próxima pergunta, assim, tipo, lá quando o senhor começou a ensinar, a licionar, e o senhor vai recebendo cada ano novas gerações. O senhor sente que está tendo uma mudança nessas gerações? demais. Em Demais. tipo, Porque quando eu iniciei, aí eu já digo a você, a gente não tinha nem data show. Internet, computador já era difícil naquele tempo, né? Eu digo a você, eu acho que não é só a minha universidade, mas eu acho que são todas. Se faltar energia um dia na universidade, eu acho que o professor não dá aula. acabou. Porque tudo é data show. Isso aí. Até eu, quando eu vou subo para dar aula na graduação, né, que eu tenho minha sala, ou se dou no outro setor alguma coisa, alguns dizem, lá vem o doido. Por quê? Porque eu só ando. Antigamente era o apagador e o giz. Sim. Hoje é o pincel. Pincel. Aí, outro. Lá vem o doido. Aí entro na sala, olho assim, não tem ninguém para. Um ou dois se tiver um caderno, uma anotação. Ninguém usa mais caderno, né? Por quê? Porque o professor termina a aula, passa a sua aulazinha, né? Para o aluno, lá do Data Show. Mas o aluno não estuda. Aquilo ali são segmentos que a gente está falando. Você precisa de um livro. Isso aí. E eu vejo essa carência hoje, essa falta. Eu digo meus alunos de pós-graduação, quem foi e quem cresceu e quem está nas instituições e quem está hoje em empresas, foram aqueles alunos que chegavam na sala e diziam, professor, o senhor tem isso assim, assim? Eu falo hoje nessa minha turma jovem, eu tenho que falar, e eu até digo, acho que eu estou ficando velho, estou ficando chato. Mas eu falo isso em benefício de vocês, não fiquem com raiva verdade, não. É verdade. Olha a quantidade de livros que tem aí. Veja esses livros de capa preta aí em Viçosa, tudo em inglês. Professor Horácio e tantos outros. A gente tinha que ler eles tudinho, traduzir, apresentar seminário. Né? Estudamos, li todos. Hoje é difícil chegar a um. Você pede uma revisão num programa de pós-graduação na disciplina de doutorado, uma coisa, o cara fica colando, copiando. Alguma coisa você já sabe que não. Isso assim, porque diz, não vi isso, não sei o quê. Eu digo, sim, mas tem no livro, né? E hoje ainda tem a IA, a inteligência artificial, que faz todo o trabalho para eles, né? Você está entendendo? Então isso eu acho que é muito ruim. Aqui é muito bom. Ajudou muito. O celular, né? A informação ajuda muito. Você sabe como ajuda. Ajuda bastante. Né? Agora também você não pode estar regrado só a ele. Uma crítica que eu faço, por exemplo, professor, por exemplo, hoje o senhor falou, hoje é só se faltar luz na universidade, acabou a aula. Porque antigamente, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara, um arquiteto, por exemplo, fazia os seus projetos todos à mão. Hoje ainda fazem, mas muito menos do que era antigamente. Então, assim, acabou a luz, dá um colapso total na população, porque a gente é muito dependente à tecnologia, à luz, né? E agora a gente está sendo dependente à internet, ao Wi-Fi, Tudo. a conectividade. E isso, será que... Aí a pergunta agora, a gente fugindo um pouco do nosso assunto, que às vezes eu faço isso, qual o impacto disso para novas gerações agora em questão de pesquisa? Porque eu acredito que a pessoa ainda tinha que fazer a pesquisa, ela de forma bruta, sem a questão de tecnologia, tecnologia atual, luz, né? E depois incorporar. Eu sei. Você sabe muito bem, depende das áreas hoje, muito você pode trabalhar em home office tranquilamente. Não é? Mesmo na nossa área hoje, existem modelos matemáticos hoje, programas hoje, né? Softwares, que você faz desenvolvimento hoje tranquilamente se você fazer um experimento. Com dados que você tem hoje de planilhas, né? Nas empresas, né? Através de análise, né? De bancos de dados, né? Que ali você desenvolve tranquilamente. E é o que as grandes empresas hoje eles pegam. Não tem como fazer muitos experimentos. Faz um compilado daqueles dados que se tem, né? E ali você mais ou menos faz tem ali um perfil, né? Do que seja talvez o melhor nível, qual que se adequa melhor ali a sua formulação, alguma coisa. Isso aí tem, né? Mas para isso precisa ter a base, né? E a base tem que ser o quê? No trabalho braçal. Isso aí. Não tem como ser outra coisa não. É isso aí. Né? Para você chegar a um bom resultado e você ter esses dados, foi feito o trabalho braçal. E eu conto até o que aconteceu, eu digo isso, porque é uma coisa que de um aluno, agora há pouco tempo atrás, né, para nossa seleção, apareceu para trabalhar comigo, e eu disse, não tem problema, vamos trabalhar,
E o coordenador perguntou, tem condições, Fernando? Eu digo, não, pode mandar que a gente tem projeto, vamos tocar. E aí coloquei, eu digo, olha, não se preocupe, a gente já tem um projeto pronto, você vai para uma granja, os meninos estão desenvolvendo, vai finalizar seu projeto lá uns 4 meses mais ou menos, depois você volta, paga suas disciplinas, já tem seu projeto aprovado, sem se preocupar com nada. Tudo bem. Aí ele foi, passou uns 15 dias, depois ele pediu para vir em casa, e aí depois ele retornou dizendo que não iria voltar mais à granja, porque estava carregando muito balde de ração, tinha emagrecido uns 5 quilos, acho que estava com problema respiratório, que aqui não dava para ele. Eu digo, e para você dar o quê? Ele disse, não, mas eu estou pensando no meu mestrado, está no computador, está trabalhando. Sim, mas você está lá, você tem computador, você está trabalhando. Só que tem que ser trabalho braçal. Não tem como não ser. Como é que vai fazer pesquisa, ter resultado, se você não quer carregar ração, não quer fazer isso nem nada? Aí eu só fiz dizer, não é, olha, é bom você me dizer, né, não vou ficar com raiva de você, mas na nossa equipe aí não dá certo, né? Então vou entregar a sua orientação. Então é isso que eu estou vendo hoje, esse alunato hoje, muitas vezes aparece esse, né, que para enfrentar, eu acho que a realidade, espero que ele tenha sucesso em outras áreas, mas numa dessa, não tem como. Entendi. Você na área da avicultura, você tem que pegar no pesado, você tem que carregar saco de ração, de milho, de soja, botar no carro, fazer tudo, né? Tem que ser braçal. Sim, sim. Tem que vestir a camisa, né? Entendi. Fazer ração. Não tem como não, rapaz. Entendi. Você quer. E ainda nós brasileiros, nós temos espaço ainda para desenvolvimento e crescimento na questão nutricional e questão de pesquisa? Tem muito. Qual área o senhor acha assim? Qual é a especialidade? Não, na minha mais, né? Nessa parte bem de nutrição, essas coisas, né? É o que eu disse a você. Tem muito ainda a explorar. Então, vai muito associado. A ave, ela chega àquele ponto, necessita daquilo, mas muitas vezes a gente tem que pensar muito ainda em custo e produção. Sim. Então, é uma coisa que... E desculpa interromper, mas assim, junto nessa resposta, e tem muito ainda, o pessoal oferta vitaminas paralelas, digamos assim, para poder suprir? Não, aí você sabe que tem sempre o premix vitamínico, mineral, essas coisas. Agora tem que fazer alguns ajustes de acordo com o que você está trabalhando, né? Dentro do que você quer, do que você deseja, né? Um premix vitamínico para frango é um, para poedeira é outro, né? Uma ração de frango você não vai dar para uma poedeira, nenhum. Por quê? Porque se der, vai ser uma loucura, ela vai engordar demais, ela não vai produzir. Sim. Não é a mesma coisa uma poedeira, se você mudar, inverter, pega uma ração de poedeira, dá para frango, vai manter peso. O frango não vai engordar. Né? Então isso é tudo o quê? É conhecimento que você tem que saber. Não é chegar lá e colocar qualquer tipo de ração. O nível nutricional, o nível de energia, de proteína é totalmente diferente. Né? Então precisa desse conhecimento. E isso a gente tem. E hoje tem na internet isso. Mas quem quer se dedicar, ele precisa sentar, ele precisa estudar, ele precisa praticar, mexer no programa de formulação, entender como calcular uma planilha do Excel, jogar lá para rodar uma análise estatística. Né? Isso não é difícil. Agora é exercitar. É o que eu digo, pessoal. Mão na massa. Tem. E eu digo a eles, invistam em vocês mesmos. Vão para uma feira como essa, vão participar de um evento. A bolsa vocês recebem, mas a bolsa de estudos que vocês têm numa pós-graduação não é só para vocês trocar um celular, para vocês ir para uma festinha ou comprar uma moto. Não é, não. Invistam em vocês. É verdade. Eu digo isso porque hoje eu estou na posição, como a gente está, de pesquisador, com várias empresas trabalhando, porque eu investi em mim, comprar passagem para ir para evento, ir para fora, para o exterior, fazer isso, uma coisa. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos. Nós somos convidados para participar, né? O pessoal fica feliz quando está no stand, está conversando, está tudo, entendeu? Mas isso é um esforço, né? Mas quanto tempo eu já estou nesse meio? Entendi. E vejo que preciso continuar. Cada vez Não é mais. porque eu digo, quem não é visto não é lembrado. Isso. E o avicultor, o senhor acha também que ele é importante, essa Demais. questão de conhecimento tal e qual o veterinário, e ele está impregnado, ou visitar essas feiras de eventos? Demais. E você pode muito bem ver aqui, né, a quantidade que tem esses grupos aí de produtores, né, essas empresas do Sul, Alá, Copavel e tantas outras, trazendo esse pessoal que muitas vezes está como integrado lá, mas não tem um conhecimento, né, porque você tem um galpão, está recebendo o pinto, está recebendo a ração e está trabalhando.
Mas chega aqui, a pessoa fica louca, né? Pelo que hoje tem de novidades, né? Atualidades, né? O Brasil hoje, a gente vai para fora, vai para uma feira em Atlanta, vai numa coisa, não tem diferença de uma feira como essa. É verdade. Né? verdade. Aumentou muito. Esse ano não vejo uma pessoa que não está elogiando. Né? Verdade. E a tendência é cada vez mais aumentar. Né? O pessoal está vindo de fora para cá, né? Para ver o potencial, a potência que nós somos hoje. Você sabe a avicultura a nível mundial, na colocação que nós estamos, e que cada vez mais o agro está aí, e o pessoal está em cima, e comprando produto, e comprando milho, e comprando soja, e a gente exportando frango, e já aumentando a exportação de ovo, né? Então é o quê? É o Brasil trabalhando, o Brasil produzindo. Ontem eu ouvi muito bem uma pessoa falar, dizendo no mundo, em cada 4 pratos que são consumidos na população a nível mundial, de alimento do Brasil. A nível mundial. A nível mundial, Mundial. o prato é do Brasil. Do Brasil. Nossa, professor. Veja aí. Então a gente está... Então veja, né? Por que eu tá falando de milho e de soja? Mas você parte lá para região lá de onde a gente vê a parte lá de fruticultura, né? Ali para Pernambuco. Quanto não é exportado, né? Muito. De manga, de uva, de tudo. Né? A gente exporta tudo hoje. É verdade, é verdade. Não tem então, como. tem possibilidade de O crescimento. mercado tem como crescer. A gente hoje em ovo, a gente exporta 1%. 1% da produção. Isso não é nada. Realmente, Não é nada. Né? realmente. Então o que tem que ser feito é o quê? É continuar cada um com firmeza, com trabalho, com dedicação. Né? Não só é nutrição, é ambiência. Eu digo muito bem isso, é uma coisa... Você sabe, antigamente ter um carro com ar-condicionado era um luxo. Hoje é obrigação. Não, hoje você não, acho que nem fabrica um carro sem ar-condicionado hoje. Direção Diga aí. hidráulica, né? Não é verdade? É verdade. Você hoje prefere comprar um carro usado que tem uma direção hidráulica do que comprar um que não, se não tiver. É verdade. Não é? É uma necessidade nossa. Então aquela ave que está ali, o que a gente precisa dar a ela? Oferecer o melhor a ela. É verdade. De Olha, ambiência, de tudo. isso aqui que a gente está falando aqui é uma aula, né? Uma aula. Aí eu vou lhe perguntar, poxa, quanto tempo o senhor acha que a gente já está conversando? Não sei. O tempo passava quase 1 hora já. Eu não acredito. Eu pensei que ia ser bem mais rápido. Quase 1 hora. Tá vendo aí? Vamos falar, só vou finalizar Vamos. falando especificamente aqui do nosso apoiador, o Fujikura, né? Falando de codorna. Vamos falar de codorna. A codorna, na verdade, ela é um animal ainda que tem instintos silvestres, né? E o cuidado dela, ela é um pouco mais melindroso, digamos assim. Tem que ter mais cuidados e tal. Existe alguma pesquisa recente que a gente descobriu na codorna? Não, a gente sabe. A codorna, como você diz bem, tem que ter bem cuidado com ela, até pelo tamanho que ela se comporta, né? A gente aloja uma codorninha aí com 8 gramas, 7, 8 gramas, né? A gente já vai para um pintinho ou pintainha já com 36, 40 gramas. Então, o cuidado esse tem que ser bem maior. Isso aí não tem como não ser. Agora é o que eu digo. Você rapidamente... Ontem eu estava conversando com o William, mostrando a ele resultados de uma semana com experimento. Uma semana, codorna com 8 gramas, codorna com uma semana já com 35 gramas. Caramba. Então, você veja o desenvolvimento. Agora, o que é isso? Manejo. Manejo. Né? Ter cuidado, tá em seleção cima. genética. Né? A gente sabe disso. Né? A temperatura da codorna no alojamento é 38, 40 graus. Então ela necessita muito mais do que o pintinho. A pintainha já precisa um pouco mais. O pintinho é 33, a pintainha já vai 36. Então tudo isso é conhecimento. Você precisa saber. Não é manejar só de um jeito, jogar lá. Entendi. Cada uma espécie é uma coisa. Então isso a gente tem que trabalhar. E com o Fujikura, lá com o William, o que a gente tem trabalhado para ele, o que eu tenho dito e a gente conversado, e agradeço imensamente por essa parceria com ele, é cada vez mais a gente mostrar, ter dados para que ele atrele a sua genética, o seu desenvolvimento, aos seus produtores, né, que hoje nós temos grandes produtores até no Nordeste, né, com a Fujikura também, com codorna, né, que é outra linha. Não é? Sim, então a gente vê a importância que é hoje. A importância. Só que eu vejo, professor... E que precisa de dados, precisa de pesquisa. E aí que eu ia dizer, eu vejo que não tem muita pesquisa na codorna, então, professor. Eu é que fico direto, né? O senhor é um dos pioneiros, não, então. Mas a gente trabalha, né? É como a coisa. Ninguém quer trabalhar com experimento com galinha. Por quê? Com frango, você com 40 dias, você termina um experimento. Sim. Com galinha, eu passo 5 meses, 6 meses, né? Entendi. Com experimento.
Então é um período longo. Enquanto com frango eu faço 3, eu faço 1. Né? Claro. Poedeira. Para isso, é muito mais dados. A gente tem que ter muito mais cuidado. Entendi. É muito, mas precisa. Eu também, eu tenho certeza que precisa. E hoje eu trabalho até mais com poedeira, a procura hoje até sendo maior, porque pouca gente quer trabalhar com poedeira. Quer trabalhar com frango. Porque com 40 de dias, corte. 40 dias, 43 dias, você já finalizou o experimento. Né? E a poedeira requer um tempo mais longo. longo. Mais longo. Né? No mínimo aí uns 5 meses é o que a gente trabalha, 5 períodos de 28 dias. Né? Legal. Então é uma situação diferente. E aqui também poucas pessoas trabalham. E a gente cada vez mais está ampliando essa parte da codorna, porque a gente está vendo que o mercado está crescendo. E nós, na parte da ciência, como pesquisador, nós temos que dar esse apoio. Por isso que existe essa parceria, né? No caso aí com o William, o pessoal da Fujikura, nesse sentido de ajudá-los no que for possível. E eu até comentei com ele ontem, digo, veja o pessoal de fora, você tem parcerias com gente que está exportando, veja com os produtores, veja a necessidade para a gente ajustar. Eu, quando faço experimento, e com uma empresa, uma coisa, eu pergunto logo, qual é a finalidade? Sim. Qual é o foco que você está querendo? Sim. Para que a gente possa montar um protocolo, a gente não fica um pouco perdido. Sim, né? sim. Muitas vezes você está direcionado para um produtor, está direcionado para uma região. Né? O Nordeste é uma coisa, a gente trabalha com custo de produção diferente lá do Sul. Total. Tá entendendo? Total. É o que eu digo. Então, por isso que a gente tem que saber como lidar. Sim, sim. Mas o William, ele agora vamos fazer uma fofoca aqui. Ele investe em pesquisa? Ele dá o subsídio para pesquisa? Dá. Essa parte todinha, da parte da doação, das codorninhas, tudinho, tudo tem sido o apoio dele, irrestrito. Eu falo, William, vamos fazer esse experimento assim, estamos precisando disso, não sei o quê. Agora mesmo mostrei a ele uma estrutura que eu tinha lá, com gaiola, eu mandei uma foto para ele. Eu digo, rapaz, veja minhas gaiolas aqui, como é que eu não posso fazer isso. Me ajude, me arruma umas gaiolas aí, não sei o quê. Ele já disse, vou arrumar as suas gaiolas. Aí ontem eu já passei o contato para ele, tem uma pessoa em Pernambuco que faz essas gaiolas, né? Porque é um apoio, tá entendendo? É investimento. Investimento, você dá e eu toco o experimento. Com a parte de ração, com tudo, fica na minha responsabilidade. A codorna também tem um consumo mínimo, então a gente já tira do outro projeto, já desenvolve para ela. O que eu tenho feito com as empresas, né, trabalhando com requerimento, com aditivos, sempre o experimento lá da poedeira, eu estou direcionando para a codorna também, porque é um dado a mais. Sim. Entendeu? Então isso cada vez mais está gerando novos dados e está incentivando as pessoas a criarem. Total. E não ficar só, como se diz, uma criação de codorna como se fosse fundo de quintal. Você ter a codorna só para descascar e tomar cerveja ali. É não, a gente tem que pensar nela como frango e como a poedeira. Eu defendo isso. Como ferramenta de trabalho. E que dá para um produtor tranquilamente ter a sua criação e viver do mesmo jeito como qualquer um outro. Entendi. De frango ou de poedeira. Professor, assim, que enriquecedor, que bate-papo gostoso esse com o senhor aqui. Espero que você tenha gostado, né? Já foi num podcast, já tinha esse papo aqui, já teve esse bate-papo. Não, a primeira vez aqui. Foi tranquilo, foi doloroso. Não tem coisa melhor, né? Falar de avicultura, falar do que você mais ou menos aí pediu pra gente falar, legal. A gente fica muito à vontade. Viu? E estamos sempre prontos aí no que for preciso e ajudá-los. E mais uma vez parabenizá-lo por essa iniciativa e esse trabalho de vocês que é de excelência. Obrigado. Agradeço demais. Se o pessoal quiser lhe encontrar lá nas redes sociais, como é que ele faz para encontrar? O pessoal pode fazer? O pessoal encontra, o meu Instagram é o Perazo63, Perazo com 2E. Ok. Tá certo? E tem o meu telefone, quem quiser, o 83-999-75-1092. Que é o WhatsApp também. Eu vou colocar depois na descrição desse vídeo aqui para o pessoal. Você que nos seguiu até aqui, o nosso muito obrigado. Vamos acabar o nosso bate-papo aqui em off com o professor Perazo. Agradecer a todos vocês, pedir para vocês nos seguir também o professor Perazo, tá? Seguir lá no Instagram, se inscrever no YouTube e todos vocês, o nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.